Fala, galerinha do segundo ano. Pessoal, dando prosseguimento às nossas atividades, eu vou responder as questões da plataforma, tá bom? E ontem apenas o Pedro Pimentel me entregou a atividade feita. A Luana não estava conseguindo acessar porque o sistema já tinha, a Luana e o Cauã, que o sistema já tinha encerrado às 17 horas. Depois eu abri de novo, ficou até as 22 horas, ninguém entrou. Então eu vou colocar as respostas hoje. Agora eu só peço para vocês o seguinte, pessoal, participem, tá bom? Participem, porque senão fica difícil saber quem é que está fazendo as atividades, tá bom? Deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo colocar meu e-mail não. Vamos aqui para os nomes aqui. Deixa eu... Pronto. Deixa eu só botar aqui, nome completo. Será que já fechou? Peraí, deixa eu abrir lá pelo link de vocês, tá bom? Procurar aqui o link. Só um minutinho. Cadê a turma do segundo ano? Físico-química. Tá aqui. Abriu aqui agora. Pronto, vamos lá. Botar o e-mail. Digitar o nome. É importante, pessoal, que vocês coloquem o nome, porque no final, quando você gerar a resposta, para me saber. Olha a primeira aqui, ó. A 1 litro de uma solução 0,1 mol por litro de ácido acético, adicionou-se 0,1 mol por litro de acetato de sódio, agitando totalmente. Com relação a esse sistema, pode-se afirmar que resposta correta, pessoal, letra B. O pH não se altera. Sabe por quê? Ó, deixa eu só ativar aqui a câmerazinha para mostrar para vocês, ó. É o ácido acético, é o vinagre. Então o vinagre, quando sofre ionização, ele libera o ânion acetato e o íon H+. Só que tem um problema, ele é um ácido, ó, fraco, tá bom? Enquanto o ânion acetato, ele vai liberar produzindo o ânion acetato. Então isso aqui é um tampão. Lembra como é que é feito um tampão? É um ácido, uma base fraca com seu sal correspondente. Isso vai controlar o pH do meio, tá bom? Resposta correta aí, letra B. Questão de número 2. A determinada temperatura, a solubilidade de sulfato de prata é de 2 mols por litro. O produto de solubilidade desse sal é... Gente, nessa segunda aqui, a solubilidade ela é correspondente ao produto de solubilidade. Deixa eu só ativar aqui a câmera para vocês verem aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tem a solubilidade 2 vezes 10 a menos 2 mols por litro, uma solubilidade muito baixa. Quase todos os sais de prata têm solubilidade baixa. E ele está pedindo o produto de solubilidade, que na verdade é a constante de equilíbrio de um sal em equilíbrio com sua solução. Então o primeiro passo aqui é a gente calcular o KPS. Como é que eu calculo o KPS? Eu levo em conta apenas a concentração dos íons, ó. Os íons pratas elevado a seu coeficiente, ó, que é 2, vezes o ânion sulfato elevado a seu coeficiente, que no caso aqui é 1. Então, como é que eu faço para me determinar as concentrações de prata e sulfato? Eu vou usar a solubilidade, ó. A proporção aqui, pessoal, é de 1 mol de sulfato de prata para 2 mols de prata na forma de íon e 1 mol de ânion sulfato, ó. Tá aqui. Então, se eu tenho 2 mols por litro, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 2. Então eu jogo aqui no KPS, ó. KPS vai ser igual. Concentração da prata, 2 vezes 10 a menos 2, vezes apenas a... Aliás, 2 não, 2. Vezes elevado a 2, ó. Vezes 2 vezes 10 a menos 2. Tá aqui, ó. Certo? Agora a matemática, ó. Vamos só abrir aqui as partes, ó. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 4, que multiplica 2 vezes 10 a menos 2. Como é que a gente vai resolver essa expressão aqui? Multiplica números inteiros, ó. Então aqui vai ficar... Aliás, aqui é 4. Então aqui vai dar 16, ó.
Então, vai ficar 32 vezes 10 a menos 6. Se você observar, gente, não tem resposta com esse valor aqui. Por quê? Porque não tem 32 vezes 10 a 16. Tem simplesmente 3,2 vezes 10 a menos 5. Como foi que eu cheguei nesse valor? Você desloca a vírgula aqui, ó. Desloca a vírgula no sentido esquerdo, você bota o sinal positivo. Desloca a vírgula no sentido direito, você coloca o sinal negativo. Então aqui vai ficar, ó, 3,2 vezes 10 a menos 5. Você subtrai, tá bom, pessoal? Isso aqui é a resposta, tá ok? Letra D de dado, a segunda. Vamos voltar para lá. Letra D de dado. Pronto, pessoal. Próxima questão aqui. A questão de número 5, a questão de número 3, desculpe, é uma questãozinha do Enem. Olha, diz o seguinte: devido ao alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos de água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Gente, a gente vai ver na apostila 4 de vocês uma coisa chamada eletrólise. E a eletrólise você tira vários produtos. Dois produtos principais que a gente tira da água do mar é a soda cáustica e o gás clorídrico, para a gente fazer água sanitária e usar no tratamento de água, tá bom? Diz o seguinte, ó. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e seu baixo potencial de impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Olha a quantidade de sais, gente, aqui na tabelazinha que ele colocou, ó. É o brometo de sódio, o carbonato de cálcio, o sal de cozinha, o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio e o sulfato de cálcio. Todos eles são importantes. Aí ele diz o seguinte: suponha que uma indústria objetiva, ou seja, deseja separar determinados sais de uma amostra de água do mar, usando a precipitação fracionada. O que significa esse processo? Nós vamos usar, gente, a solubilidade ou produto de solubilidade. Quem tiver o maior potencial, quer dizer que ele é muito solúvel. Então ele vai perguntar o seguinte: se essa amostra contiver somente os sais dessecados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Ele quer saber, gente, a resposta correta aqui, vou logo dar aqui o gabarito, ó. É a letra A. Mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês interpretam isso aqui. Deixa eu só procurar bem aqui nas minhas imagens uma tabelazinha que eu já tinha feito respondendo essa questão. Procurar aqui segundo ano, essa tabela aqui. O que é que a gente observa? Quem tem a maior solubilidade, gente, quer dizer que é mais solúvel. Ele é muito mais solúvel. Então, na tabela aí, quem tem a maior solubilidade e, consequentemente, o maior KPS vai ser o nitrato vai ser o brometo de sódio, seguido do cloreto de magnésio, depois o sal de cozinha, o terceiro aí na fila, tá bom? Seguido, gente, do sulfato de magnésio, depois o sulfato de cálcio e o menos solúvel, ou seja, o que está precipitado é o carbonato de cálcio. É por isso, pessoal, que na água do mar a gente encontra muito calcário, coral de arrecifes, justamente pela essa concentração dos íons carbonato e dos íons cálcio. Uma coisa que o Enem vem cobrando muito é justamente a degradação dos corais de arrecife pelo excesso de gás carbônico do ar. Mas isso aqui é para outra oportunidade para a gente trabalhar, tá bom? Por isso que a resposta aqui, ó, vai ser a letra A da questão 3. Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio, que é o último mais solúvel, tá bom? Questão de número 4. Outra questão, gente, para analisar a tabela. Qual dos sais é mais solúvel? Quem vai ser mais solúvel, gente, é quem tiver o maior valor de solubilidade ou de produto de solubilidade. Nesse caso aqui, vai ser o cloreto de cobre. Por que que vai ser o cloreto de cobre? Ó? Vai aqui o cloreto de cobre. Deixa eu procurar ele aqui. Cloreto de cobre 2. Olha, observe que ele tem o maior valor de produto de solubilidade. Isso quer dizer que quando eu jogo esse cara em água, resposta letra D, né? Quando eu jogo esse cara em água, pessoal, ele vai praticamente se dissolver e formar íons. Isso é a solubilidade. Grande parte dos sais não são tão solúveis assim, certo? Olha a questão de número 5. Essa questão de número 5, gente,
é o mesmo estilo lá da primeira, você vai envolver um cálculo. Ele diz o seguinte, a solubilidade do fluoreto de cálcio a 18 graus Celsius é 2 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Aí ele quer saber o produto de solubilidade dessa substância. Então, vou ativar a câmerazinha aqui para a gente calcular, tá bom? Tá aqui, ó. Você tem o fluoreto de cálcio, vai formar íons, e aí ele quer que você calcule o KPS. Então, o primeiro passo que a gente tem para calcular o KPS é escrever a fórmula do KPS, não é? Então, a concentração dos íons apenas. O íon cálcio, ó, vezes o íon fluoreto. Observem, gente, que o íon fluoreto, o coeficiente dele aqui é 2, então é elevado a 2. Ó. Aqui é a fórmula matemática. Segundo passo, a gente encontrar as proporções. Como é que eu encontro? Usando a solubilidade. Ó. Aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Aqui vai produzir 2 vezes 10 a menos 5 mols por litro. E aqui vai produzir o dobro, 4 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Já encontrei as concentrações, ó. Jogo na fórmula matemática, tá bom? Então vamos lá. O KPS do fluoreto de cálcio vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro, vezes 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro elevado a 2. Consequentemente, o KPS aqui vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 5 mols por litro. 4 vezes 4 vai dar 16, ó, vezes 5 vezes 10 a menos 10. Resolvi a potência, agora é só a parte matemática em si. 2 vezes 16 vai dar 32. Aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Menos 15, certo? Resposta, vamos ver lá se tem alguma respostazinha já. Então, a gente muda aqui. Aí, ele está dizendo, gente, aqui, olha aí, menos 15. Vamos deslocar a vírgula de novo, ó. O KPS aqui vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 14. Mesma situação, gente, lá da letra A. Por isso que a resposta da quinta vai ser a letra B de bola, tá bom? Vamos continuar aqui, nosso percurso. Mais uma questão, gente. Observa a quantidade de questões aí que nós temos no Enem de interpretação. Observa aí, ó, ele diz o seguinte, veja a tabela. Nós temos a tabela com o produto de solubilidade do carbonato de cálcio, do carbonato de magnésio, do carbonato de ferro e do carbonato de estrôncio, tá ok? Aí ele diz o seguinte, analisando as constantes do produto de solubilidade do carbonato, vemos que, resposta, gente, letra A, vou até marcar logo aqui, ó. O carbonato de ferro é menos solúvel dos listados e o carbonato de magnésio é o mais solúvel. É só você analisar a tabela. Deixa eu procurar lá de novo na nossa pastazinha, na pastazinha do segundo ano, a tabelazinha aqui, ó. Não, não é essa aqui não. Deixa eu ver. É essa aqui, pronto. Observa aí, o mais solúvel, o menos solúvel aí, gente, é o carbonato de ferro, né? Que é uma espécie de ferrugem. É uma ferrugemzinha que a gente encontra muito em produtos à base de mármore, de calcário. Se ele tiver em contato com objetos de ferro, tem essa oxidaçãozinha aí. Por isso que a resposta lá é letra A. Deixa eu só ajeitar aqui de novo, que a gente pode precisar, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo já aqui. Já 13 minutos já, gente. Mas é rápido, né? É a letra B mesmo, né? A questão de número 6, não, é letra A. Carbonato de ferro. Questão de número 7. Muitas reações químicas são evidenciadas pela formação de produtos solúveis. Considere uma solução contendo íons cloreto, íons brometo, iodeto, cromato, todos em concentração 0,01 mol por litro. A mesma coisa de 10 a menos 2, né? Se esta solução for adicionada uma solução de nitrato de prata, olha, a ordem de precipitação é... Gente, eu até montei aqui o esquemazinho da questão 7. Deixa eu só ativar aqui a câmerazinha, tá bom? Deixa eu só ativar aqui a câmerazinha, ó. Eu até montei. O que é que acontece? Você tem esses ânions, todos em solução, e você vai jogar uma solução que tem prata. A prata, gente, ela tem a tendência de precipitar quase todos os íons que ela tem contato, certo? Com exceção da amônia e dos sulfatos. E do nitrato também, né? Tá aqui, ó. Observe aqui, ó. O que é que acontece? Quando a gente monta o produto de solubilidade dessas reações, a gente vê o seguinte: quem é que tem
o maior produto de solubilidade, ou aliás, o menor produto de solubilidade, gente. Eu até errei aqui, pronto. É isso. Aqui, ó. O iodeto de prata, ele tem o menor. Então quer dizer o seguinte, esse aqui é o menos solúvel, segundo menos solúvel, terceiro menos solúvel e mais solúvel. E ele quer justamente, em relação a esse produto aí, quais são os valores que vão ocorrer a precipitação. Letra C, né? Vai se precipitar primeiro, porque ele tem o menor potencial, forma poucos íons, e o iodeto de prata, depois brometo de prata, depois cloreto de prata e por último cromato de prata. É só você interpretar os KPSzinhos dessa questão, tá bom? Próxima questão aqui, questão de número 8. Essa questãozinha, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui minha listazinha aqui. A questãozinha de número 8, pessoal, diz o seguinte, ó. Olha, o produto de solubilidade do hidróxido de ferro é... Gente, para poder escrever a fórmula, eu tenho que escrever a reação química. Então, vamos aqui ativar a câmerazinha, ó. Tá aqui. Você tem o hidróxido de ferro, que ele está no estado sólido, eu não coloquei aqui, ó. E ele vai formar íons ferrosos, aliás, íons férricos, e vai liberar o hidroxila. Como é que eu escrevo o KPS, ó? KPS, que é o produto de solubilidade. Vai ser a concentração do íon ferro, que é 3 mais, ou mais 3, vezes a concentração da hidroxila, elevada a seu coeficiente, que aqui é 3. Resposta que eu encontro isso é na letra C. Professor, e por que não poderia ser a letra B aqui no caso? Porque na letra B, pessoal, é uma soma, e o produto já está dizendo, é um produto de solubilidade, tá ok? Questão de número 9. Gente, a solução estompão tem largo emprego na bioquímica. Por quê, gente? Porque tem o quê? O que eles fazem? Estabilizam o pH do meio, controlam o pH. Você não pode esquecer disso. É a característica principal de um tampão. Ele controla o pH do meio. Questão de número 10. Já estamos encerrando aqui as questõezinhas, viu, gente? Questão de número 10. Essa questãozinha aqui, gente, é uma questãozinha que eu vou colocar na prova de vocês. Então a gente fica atento. O que ele está dizendo? Que antigamente, lá naquela região ali da Grécia, da Roma, parte da Itália, o solo é muito rico em chumbo. Então, quando iam se fazer vinho, a contaminação por chumbo era muito grande. Então, eles descobriram que se pegasse o vinho lá preparado, né, já fermentado, e colocasse uma mistura de sulfato de potássio, o que aconteceu? O ânion sulfato sai carregando os íons chumbos, precipitando e tirando do vinho. E aí ele quer saber o seguinte, nessa questão aqui, ele quer saber a concentração de chumbo depois que ocorre esse processo. Então, vou ligar aqui a câmerazinha para vocês entenderem aqui, ó. Primeiro passo aqui, gente. Você tem a solução de sulfato de cálcio e o KPS dele, ó, um KPS muito baixo, quer dizer que ele se precipita muito rápido. Você tem uma solução de sulfato de chumbo e ele deu o KPS. O que ele está querendo aqui? A concentração do sulfato de chumbo. A concentração do chumbo. Para me encontrar a concentração do chumbo aqui, gente, ó, eu preciso do sulfato, porque o KPS a questão já me deu, ó. Como é que eu faço para encontrar a solubilidade? Eu inverto o potencial, certo? Então, eu usei a fórmula de quê? Do carbonato do sulfato de cálcio. Como é que eu fiz aqui, gente? Ó, é só lembrar o seguinte, que a concentração do cálcio é igual à concentração do sulfato, a proporção é de 1 para 1. Se eu já tenho o KPS, eu volto ao processo. Se pela solubilidade, eu fazendo estequiometria, eu consigo determinar a concentração, usando o KPS também. Então, escrevi a fórmula, chamei essas duas concentrações de x, então x vezes x vai ser x ao quadrado. O KPS é 10 elevado a 4. Então, se eu jogar o x para cá, ó, ele vira uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Então, já encontrei a concentração tanto do cálcio como do sulfato. É essa concentração que vai arrastar os fosfatos. O que foi que eu fiz agora? Joguei o produto de solubilidade da segunda reação, que é a que interessa pra gente, ó. Encontrei a concentração do sulfato e agora ele quer a do chumbo. Fazendo a divisão vai dar 10 a menos 6, que é justamente a letra D lá da questãozinha, ó. Certo? Muito tranquilo aqui também, gente, ó. É a letra D de dado, né? Questão 10. Questão de número 11. Ele quer saber o seguinte. Aonde é que eu vou ter um tampão aí? Gente, letra C. Por quê?
Por que não pode ser a letra A se eu tenho um ácido e o seu sal correspondente? Como é que eu sei, professor, que é um sal correspondente? É o ácido com ânion, com sal que tem aquele ânion do mesmo ácido. No caso aqui, o HNO3, você tem o NaNO3. O NO3 é comum aos dois, é o íon comum. Só que, na verdade, lembra o seguinte, a maioria dos ácidos são extremamente solúveis, e principalmente os oxiácidos. Usa aquela regrazinha lá, subtrai o número de oxigênio menos hidrogênio. Se der 2 ou 3 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Nesse caso aqui, gente, ele é um ácido forte, é o ácido nítrico. É um dos ácidos mais fortes que o homem conhece. Tá bom? Então não pode ser a letra A. Não pode ser a letra I, porque o ácido iodídrico também é muito forte. Sobrou só a letra C. Nós já vimos isso, ó. O ácido metanóico com o metanoato de sódio. Então você tem um ácido orgânico fraco com seu ânion, com seu sal correspondente. Certo? Por isso que é a letra C. Questão de número 2. Já está encerrando, viu? Questão de número 2. Ele diz o seguinte. Gente, eu tenho uma solução diluídas cujo pH é 5. A solução é um tampão, ó, ele já está dizendo. Enquanto a solução 2 não é. O que é que vai acontecer aí se eu jogar soda cáustica nos dois? Ora, o tampão vai ter variação do pH muito pequena, mas vai ter. Se ele é um ácido e eu jogo uma base, a tendência é o pH aumentar. Dos dois vai aumentar. Só que tem um problema aqui. A solução 2 não tem tampão, não vai controlar o pH, vai aumentar muito mais. Resposta da 12 aí, se a gente observar, é a letra D, ó. O pH de ambas vai aumentar, mas o pH do 1 será menor do que o pH da 2. Isso é a interpretação. E eu vou colocar questões dessa na prova, tá bom? Questão de número 13. Uma forma de identificar a presença dos íons cobres, gente, é fazer o quê? É fazer uma reação de complexação para fazer ele se precipitar. Aí ele diz o seguinte, ó. Desta forma, quando a amônia é acrescentada a um sistema químico no qual ocorre o equilíbrio de solubilidade, ó, aí ele quer saber aí a resposta. Se nós observarmos aqui, ó, é a letra D de dado, ó. Sofre perturbação, estabelece outro equilíbrio no qual a quantidade de precipitado é menor do que a existente. Você faz a solubilidade aí usando a brincadeira dos íons. Questão de número 14, uma questãozinha do Enem. Ele quer saber o seguinte aqui, ó. Solução tampão é uma mistura homogênea formada pela junção de duas ou outras soluções aquosas. Uma de um ácido HX ou base fraca e outra de um sal correspondente forte. Observe que todas as questões do Enem, gente, eles gostam de contextualizar para o aluno puxar lá da mente dele as teorias. Não adianta eu fazer uma questão dessa se eu não lembrar o que é um tampão. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. Assim, de acordo com a definição, tem-se a possibilidade de formar dois tipos diferentes de solução tampão. Uma solução ácida e uma solução aquosa básica. Aí ele diz o seguinte, uma substância pode ser adicionada a uma solução aquosa de hidróxido de amônio, formando um tampão. Gente, é o sal correspondente, no caso aqui é cloreto de amônio. Olha o tamanho da questão para ele perguntar uma besteira. Letra E. E fechando aqui nosso pacote de questões, a última. A última, gente, ele dá aquele tampão do sangue, que é um tampão clássico, e nós batemos muito nesse tampão. O nosso pH do sangue varia entre 7,35 e 7,45. Levemente ácido. Com base nisso, ele quer que você interprete essas situações aí, ó. Em determinadas circunstâncias, o pH do plasma pode sair dessa faixa. Nas circunstâncias, ó, o que ele está dizendo aí, ó? Ele quer saber se aumenta ou diminui ou se permanece a mesma coisa. Viu, gente? Ele quer saber se permanece a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro aí, histeria, ansiedade, choro prolongado, que provocam respiração rápida e profunda. Hiperventilação. O que é que acontece? Aumenta a quantidade de gás carbônico. Esse gás carbônico, gente, ele vai ter que ser consumido e vai produzir muito ácido carbônico. Esse ácido carbônico se decompõe produzindo carbonato. Então você tem um problema de que aí, gente? De alcalose. Certo? No 2, você tem
Confinamento de um indivíduo em um espaço pequeno, é fechado, ele vai ficar com taquicardia, ele vai respirar muito rápido, ele vai perder gás carbônico. Então esse gás carbônico ele tem que ser reposto. E aí o que é que vai acontecer? A quantidade de gás carbônico aumenta muito dentro do sangue e você vai ter uma diminuição do pH. E no terceiro caso você tem a administração endovenosa de uma solução de bicarbonato de sódio. O que é que o bicarbonato de sódio vai fazer? Vai deslocar no sentido de aumentar o pH. Ou seja, a produção de ácido carbônico. Nesse caso aqui, você tem um aumento do pH do sangue. Por isso que a resposta aqui é a letra D de dado. Pessoal, uma vez vocês terminado a lista, poucos alunos fazem isso. Você vai clicar aqui no botãozinho, ó, de enviar. Clica no botãozinho aqui de enviar. Ele já está enviando aqui as questões, certo? E ao enviar, deixa eu ver aqui o que é que está faltando aqui. Todas estão respondidas, ó. Ó, enviei. Eu acho que é algum problema aqui na internet. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Você vai clicar para ver a pontuação. Viu a pontuação, gente, ó? Você tira um print e manda esse pro meu privado. Só assim, gente, eu vou ficar sabendo quem foram os alunos que fizeram a atividade, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Vou encerrar o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.